Olá, tudo bem? Me chamo Yali, sou fisioterapeuta, tá bom? E vim conversar um pouquinho com vocês sobre a fisioterapia. A fisioterapia ela é uma área da saúde, tá bom? Que estuda o movimento do corpo humano, independente de qual seja a situação. Seja o movimento, por exemplo, das mãos, dos pés, o caminhar, como o movimento, por exemplo, de alguns órgãos, como o pulmão, o coração, o cérebro, como todos eles funcionam. E quando existe algum problema nessas regiões, a gente costuma avaliar, tratar ou prevenir que aconteça algum problema. Eu decidi entrar na área da fisioterapia, foi muito engraçado, por conta da minha mãe. Eu gosto muito de saúde, sempre gostei, achei muito interessante sempre, e queria fazer medicina. Então eu tentei faculdade para medicina, tentei faculdade para fisioterapia e para nutrição, e para farmácia. Eram algumas áreas porque eu tinha muita dúvida sobre o que fazer. E aí não passei para medicina, passei para nutrição e passei para farmácia e para físio. Mas aí das três era que eu mais me identificava era físio. E aí eu fiquei naquela, faço outro vestibular, não faço. Minha mãe fez, não faz o vestibular. Estuda os 6 meses, que é o primeiro período. Se você não gostar, você vai tentar medicina de novo. Então eu ouvi o conselho da minha mãe, né, graças a Deus. E aí comecei o curso, comecei a conhecer um pouquinho sobre as matérias, um pouquinho de tudo mais. E aí comecei a me apaixonar. Desde então, depois disso, eu não larguei mais a fisioterapia. É uma coisa que eu sou apaixonada, que eu adoro fazer, certo? A maior dificuldade que eu encontrei na faculdade, pessoal, foram duas coisas. Que é muito difícil o início, porque a gente aprende muita coisa nova que não tem costume, como todos os ossos do corpo, todos os músculos, todos os órgãos. Tudo a gente precisa saber, o que tem de nervo, o que tem de vaso, tudo. A gente precisa conhecer o corpo como a palma da mão da gente. Mas ao mesmo tempo, isso foi um pouco complicado durante a faculdade para a gente aprender, mas outra limitação que eu tive dificuldade foi no fato da gente estudar os 2 horários. Né? A faculdade que eu fiz, a gente precisava estudar manhã e tarde. Isso impedia, por exemplo, de trabalhar ou dificultava isso. Então, foi uma coisa que dificultou um pouco o meu convívio, né? E o meu trabalho ou ganhar dinheiro nesse período. Mas hoje em dia já existem faculdades que você cursa em um período só. Então, tipo, por exemplo, não precisa estudar manhã e tarde, só estuda manhã, só estuda tarde, ou agora até à noite a gente tá fazendo, tem faculdades que já estão estudando à noite. Uma coisa que é bem legal na área da fisioterapia, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouco, é a questão das especialidades. Uma coisa que me encantou muito na fisioterapia também foi isso. Foi o fato de que a gente não necessariamente precisa trabalhar num local só ou com uma coisa só. A gente tem várias especialidades, ou seja, você tem várias possibilidades de escolher onde você quer trabalhar, certo? Tipo, por exemplo, tem gente que trabalha com fisioterapia, mas trabalha com acupuntura, que é a aplicação de algumas agulhas em algumas regiões do corpo para diminuir dor, para tratar, por exemplo, gastrite, dor de cabeça. Tem gente que trabalha com fisioterapia aquática, que aí vai atender os pacientes dentro da piscina, né? A piscina é diferente de uma piscina normal, é uma piscina aquecida, vai ter todo um processo. A gente tem, por exemplo, fisioterapeutas que trabalham com dermatofuncional. E aí o dermatofuncional entra tanto a parte um pouco de estética quanto a parte pós-operatória. Por exemplo, você faz uma cirurgia de câncer de mama, então você precisa de um fisioterapeuta que tenha formação em dermatofuncional para te ajudar. Você, por exemplo, tem estria, celulite, o dermatofuncional também, o fisioterapeuta dermatofuncional também pode te ajudar a melhorar isso na tua pele. A gente pode trabalhar dentro da área da fisioterapia com cardiovascular, ou seja, com pessoas que têm problemas de pressão, problemas de diabetes, tudo que está relacionado ao sistema cardíaco. A gente pode trabalhar com gerontologia, que é com idosos, só com idosos. A gente pode trabalhar com pediatria, que é só com crianças. A gente pode trabalhar com neurofuncional, que é só com paciente com problema neurológico, como, por exemplo, derrame, paralisia e várias outras coisas. A gente pode trabalhar nas empresas com fisioterapia do trabalho, que é ajustando a postura dos trabalhadores, cuidando para que eles não fiquem doentes. A gente pode trabalhar na área esportiva, a fisioterapia esportiva, que aí está muito ligado a clubes de futebol, cuidar dos atletas, cuidar não só de futebol, né, mas de vários esportes. Então, a gente está também dando suporte aos atletas. A gente pode trabalhar com respiratória, fisioterapia respiratória, que trabalha na UTI,
tá? Que trabalha no ambulatório, no hospital. Muitas dessas pessoas, por exemplo, estão atuando agora com relação ao Covid. São eles que, quando o paciente vai para a UTI, são eles que cuidam do ventilador, que é um aparelho que vai ajudar a pessoa a respirar enquanto a gente está lá na UTI. Então, a gente tem pessoas que trabalham com traumato-ortopedia, que é fisioterapia traumático-ortopédica, que trabalha com quem tem fratura, quem tem um desvio na coluna, quem tem uma hernia de disco. Pode trabalhar com saúde da mulher, que aí é só para mulher, certo? Pode trabalhar com quiropraxia e osteopatia, que é uma das áreas que eu gosto bastante de trabalhar, certo? Que avalia o corpo como um todo e trabalha de uma forma bem geral. E com, por exemplo, Pilates também, que é uma área que eu atuo. Então a gente tem vários campos de atuação. Você pode escolher várias coisas que durante a faculdade a gente passa por um pouquinho de cada situação dessa, cada vivência, né? E aí às vezes você se identifica com uma área, se identifica com outra, então você pode escolher para onde você quer trabalhar e o que você quer fazer. Normalmente você procura um fisioterapeuta quando você tem algum problema, normalmente por dor. Mas aí dependendo da situação, pode ser que você tenha, por exemplo, um problema de pele, né? Você tem a estria, por exemplo. Você não vai sentir dor, mas você tem uma estria e sabe que existe um profissional que pode cuidar dessa estria, que é um fisioterapeuta dermato funcional. Então você vai lá e procura ele. Mas normalmente os fisioterapeutas ou são procurados porque as pessoas sentem dores, e aí a gente vai cuidar da dor desse paciente, descobrir a causa dessa dor e tratar essa dor, certo? Ou quando você está internado no hospital, precisando de uma ajuda, ou quando você está inserido em alguma dessas áreas, como eu falei para vocês, por exemplo, quando é um atleta, quando é um trabalhador, e por aí vai. Com relação à pandemia, a fisioterapia é muito importante, eu acho que tanto para o período de pandemia, quanto para o período pós-pandemia. Por quê, galera? Muita gente nesse período de pandemia ficou sem se movimentar, né? Eu costumo dizer que fisioterapia é movimento e movimento é vida. Então, tudo que se movimenta, a gente tem que saber um pouco. E a gente precisa entender que o corpo da gente foi feito para se movimentar. E nessa pandemia, muita gente ficou parada em casa, ocioso, que a gente chama, né? Que é largado no sofá, sem se exercitar, sem ir para o trabalho, ficou trancado em casa. E com isso, como o corpo da gente é feito para se movimentar e a gente praticamente não estava se movimentando ou não estava movimentando tanto quanto movia antes, o corpo da gente vai reclamar, vai doer, vai incomodar. Quem está trabalhando de casa, passa muito tempo sentado, muitas vezes a gente não tem uma postura legal, já se larga na cadeira, fica cansado. Até quem estuda, né? Não tem uma postura boa para ficar sentadinho, bem organizado. Então, para quem tem a oportunidade, a gente no período de pandemia, o conselho que regulariza a fisioterapia, o CRAFIT permitiu que a gente fizesse alguns atendimentos, como a gente está conversando aqui, por videochamadas. Então a gente conseguiu atender alguns pacientes que precisavam muito da gente por videochamada. Outros a gente não conseguiu atender, mas que vão ser importantes que procurem fisioterapeutas pós a pandemia para se cuidar, certo? Para cuidar do corpo e para ter uma boa qualidade de vida. Porque é muito importante que a gente viva bem e com saúde. Então a fisioterapia serve exatamente para isso, para devolver a tua saúde e a tua funcionalidade, para te manter feliz, com um corpo saudável e uma mente saudável também, óbvio, para que a gente possa, de certa forma, viver bem, né? Eu trabalho com osteopatia, fisioterapia no geral, traumato-ortopédica, geriátrica, osteopatia e o Pilates. Eu vou mandar para vocês darem uma olhadinha sobre como é mais ou menos a nossa rotina, né? Como é o atendimento com os pacientes, o que é que a gente faz, depende muito de cada paciente, é óbvio. Mas sempre a gente está cuidando do corpo ou se exercitando, se movimentando. Isso é uma coisa que a fisioterapia normalmente sempre trabalha. Eu acho que é muito importante que vocês conheçam essa profissão, porque é uma profissão muito bonita, sabe? Ajuda muitas pessoas, a gente consegue cuidar de muita gente, dá muita qualidade de vida para as pessoas. E eu acho que é um propósito de vida, na verdade, cuidar e ajudar o outro. Queria imensamente agradecer o convite, né, de poder participar e de poder falar um pouquinho sobre a fisioterapia para vocês. Queria dizer que se você tem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, certo? Pede o contato para Matheus. Matheus é um grande amigo. Gratidão demais pela vida dele. E pede o meu contato, fala comigo em relação a Matheus, pede para Matheus. Caso contrário, eu tenho um espaço aqui de fisioterapia e de pilates aqui em Canhotinho. Então, pode vir me procurar aqui também, claro. Eu não vou estar aqui todos os dias, mas sempre vai ter alguém aqui para te dar um suporte.
certo? É aqui próximo à Escola de Porto, o nome é Estúdio Equilíbrio. Então, ou se não, entra pelas redes sociais em contato com a gente vai ter o maior prazer em tirar todas as tuas dúvidas, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.